Olá, é um prazer contar com a sua audiência nessa conversa sobre o futuro da mobilidade, um tema que impacta diretamente as nossas cidades, a nossa economia e o meio ambiente. Para falar sobre as inovações que estão moldando esse cenário e sobre o papel estratégico do Brasil nessas transformações, eu recebo aqui João Irineu Medeiros, vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis para a América do Sul. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, é um tema extremamente importante, né? E a nossa região tem um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento de novas tecnologias e principalmente no campo da descarbonização. Com certeza. A gente já vai aprofundar sobre esse tema, João, só que para começar, queria começar falando sobre esse maior investimento da história que foi anunciado pela Stellantis, né? É o maior investimento da história da indústria automotiva da região, são 32 bilhões até 2030, correto? Para começar, queria ouvir de você o que está por trás desse número tão ousado, desse investimento tão ousado aqui no Brasil e na região. É um bom ponto. Primeiro, a gente precisa dar uma olhada no contexto, né? A Stellantis aqui na região, ela lidera, seja na América do Sul, seja no Brasil, o market share. A gente tem 30,4% de market share aqui no Brasil. Então, além do market share, é uma questão de responsabilidade, né? Ou seja, nós temos a grande responsabilidade de pilotar esse processo de desenvolvimento e de evolução tecnológica na região, entendendo bem quais são as demandas, as expectativas dos clientes e também a coerência com aquilo que é o marco regulatório e a evolução natural aqui na região. A gente tem algumas especificidades. A cada 5 anos a gente renova o plano de investimentos. Então, esse investimento de 25 a 2030, ele tem um papel fundamental de ditar a evolução tecnológica do setor automotivo de veículos de passeio comerciais leves aqui na região. São investimentos voltados para novas plataformas, novos modelos, nós temos novos powertrains e o programa do BioHybrid, né, que é o programa que espalma, que vai difundir diferentes níveis de eletrificação dentro do processo que eu mencionei no início, que é de descarbonização, que é um tema tão em pauta nas discussões globais. Agora, então, pegando esse gancho, né, dessa tecnologia BioHybrid com diferentes níveis, né, de hibridização, eletrificação, como essa diversidade tecnológica busca dialogar com o perfil do consumidor brasileiro? E também como tornar essa tecnologia realmente, essa diversidade tecnológica realmente acessível? Esse é outro desafio para o mundo, né? O mundo busca a descarbonização. A descarbonização, falando especificamente do produto automóvel, ela é mensurada através, no funcionamento do carro, do valor de CO2 equivalente na tubulação de escapamento do carro, né? O quanto ele emite quando o cliente está usando o veículo. E surgem diferentes tecnologias para mitigar essa emissão de CO2 equivalente no escapamento. O Brasil, nesse aspecto, é privilegiado, porque é um país que tem uma matriz energética bastante equilibrada do ponto de vista de intensidade de carbono. Quando a gente entra no setor de veículos leves e comerciais leves, que é o nosso setor, a gente tem o etanol como um combustível que é uma realidade aqui no mercado brasileiro. Mais de 80% dos carros vendidos são flex fuel, então eles são capazes de rodar com qualquer mistura de etanol. Segundo, a gente, quando olha o mercado brasileiro, a gente vende 30% de etanol puro e 70% de gasolina, e essa gasolina tem 27% de etanol. E o etanol tem uma vantagem. O CO2 emitido pelo escapamento, ele é capturado pela plantação da cana-de-açúcar, que vai produzir o etanol da próxima safra, do ano que vem. Então, essa é uma vantagem competitiva. O carbono, no ciclo do etanol, ele fica circulando. Ele não acumula na atmosfera. Já o do combustível fóssil, a gente retira o petróleo, queima o petróleo com gasolina, diesel, gás natural, e ele acumula na atmosfera. Então, essa é uma vantagem. Então, esse é o primeiro ponto, etanol. Segundo
Existem diferentes níveis de eletrificação. Existe o híbrido leve, o híbrido plug-in e o carro 100% elétrico. E como o nosso portfólio, eu disse no início que a gente tem uma grande responsabilidade com esse market share de 30,4%, nós temos veículos que vão do segmento A até o segmento premium, seja na linha de veículos de passeio, seja na linha de comerciais leves. Então, esse grande portfólio que a gente tem, bem segmentado, nós precisamos ter tecnologias que possam enfrentar a descarbonização ou mitigar essa emissão de CO2 de várias formas. Então, nós vamos fazer uso do motor flex, então, investindo na evolução do motor flex, melhorando a eficiência dele, investindo em motores mais eficientes e combinando isso com diferentes níveis de eletrificação. O híbrido leve, o híbrido e o híbrido plug-in. E também veículo 100% elétrico. Então, cada um no seu mix e garantindo ao poder de compra do brasileiro ter acesso a todas essas tecnologias de descarbonização, através dos segmentos A até o segmento premium. E valorizando o etanol, né? Isso. Que é algo muito benéfico. Correto. E uma possibilidade bem vantajosa do Brasil. É isso. E como eu disse que a gente vende 30% de etanol e 70% de gasolina, significa que nós temos hoje, todo ano, durante o ano inteiro, rodando no nosso mercado, 30% de uma frota que é baixo carbono, como se fosse veículo 100% elétrico. Então, no âmbito da tecnologia BioHybrid, nós lançamos no ano passado o Fiat Fastback, o Fiat Pulse, com a tecnologia híbrida, e em Pernambuco, nós vamos lançar o ano que vem uma nova tecnologia híbrida, são 13 bilhões de investimento na fábrica, com novos modelos, novas plataformas e uma nova marca. Então, ou seja, a gente está evoluindo aí dentro desse plano de investimento de 2025 a 2030. E a mobilidade sustentável vai muito além só da utilização, né? Vocês anunciaram também a descarbonização de toda a cadeia produtiva. Queria que você explicasse o que isso significa na prática e como isso afeta os parceiros e fornecedores locais. O veículo, vou pegar um veículo de referência do segmento B, que é um veículo que tem uma penetração maior no mercado. O veículo tem de 4 a 5 mil componentes. A maioria desses componentes vem de uma cadeia de fornecimento. 400, 500 fornecedores, que nós chamamos de Tier 1, que é o primeiro fornecedor de peças. A esses fornecedores, cada fornecedor desse tem os seus subfornecedores, que a gente chama de Tier 2, Tier 3. Então, é uma cadeia muito extensa. Ela começa na mineração, a gente precisa minerar, minério de ferro, para fazer aço e ferro, bauxita para fazer alumínio, a gente precisa retirar petróleo para fazer plástico, polímero. Então, ou seja, todos esses materiais precisam ser retirados da natureza para fazer a matéria-prima básica, aço, alumínio e plástico, e depois fazer os componentes do carro. E depois trazer esses componentes para a fábrica, para que esses componentes possam ser montados no veículo. Depois esse veículo é utilizado e depois a gente entra no fim de vida. O veículo precisa ser reciclado. Então, essa cadeia é uma cadeia muito extensa, vai da mineração até a reciclagem. Um grande desafio. Grande desafio. E a descarbonização precisa ser feita em toda a cadeia. Esse é o setor automotivo. O mesmo vale para outros setores, né? Construção civil, linha branca, etc. Então, voltando ao setor automotivo, eu descrevi que esse investimento que nós estamos fazendo é um investimento voltado principalmente para a tecnologia embarcada no veículo, que é uma parte importante da emissão de CO2 equivalente, mas também investimento no desenvolvimento da cadeia, de uma cadeia mais limpa. Então, ou seja, o objetivo é um objetivo que ele vai além da tecnologia a bordo do veículo. Ele olha para toda a cadeia, desde a mineração até a reciclagem. Excelente. E agora falando também sobre o Tech Mobility, né, que vocês anunciaram essa criação, queria que você falasse um pouco sobre isso e como esse investimento impacta no desenvolvimento econômico, de talentos, de emprego e inovação por aqui. Eu disse que nós estamos diante de um desafio global de descarbonização e ele passa por uma transição. Essa transição é uma transição que tem vários aspectos, né? Ela demanda um investimento em pessoas. Então, o Tech Mobility Center da América Latina, situado em Betim, nós temos lá hoje 3.600 pessoas, estamos agregando mais 400 pessoas. Então, conhecimento e competência para trabalhar com essas novas tecnologias de mobilidade. Então, conhecimento e competência são pessoas. Segundo,
novas plataformas, novas soluções tecnológicas, isso tudo agregado, a gente precisa olhar também para o ambiente externo à montadora. Porque, como eu disse no início, o carro tem 4, 5 mil componentes que vêm de fora. Então, existe uma cadeia de fornecimento que trabalha junto com o Tech Mobility Center de Betim, na linha de vários fornecedores, são 500 fornecedores lá fora, que têm seus centros de engenharia também, que se conectam com o Tech Mobility Center de Betim para desenvolver essas novas tecnologias. Existe também um ecossistema, né? Ou seja, além dos fornecedores, nós temos academia, temos vários ICTs no Brasil, com várias linhas de desenvolvimento, formando esse ecossistema da mobilidade. Então, ou seja, o desafio ele é muito maior, né? Ele ganha uma proporção enorme quando a gente avalia todo esse ecossistema. E ele é importante, né? Conhecimento, competência, para a gente poder enfrentar os desafios que vêm pela frente. E é um ecossistema, como que você menciona, muito grande, que exige uma responsabilidade também grande, né? Econômica, social, ambiental. O tema da descarbonização, que a gente tem batido sempre na tecla de uma questão global, porque o CO2 não depende de onde você emite o CO2. O CO2, qualquer que seja o local onde você esteja emitindo, ele está acumulando na atmosfera, então ele gera um problema global, não é localizado. Várias regiões estão enfrentando esse problema de diferentes formas, e a nossa região, pelas características da matriz energética que eu citei no início, ela pode fazer isso de uma forma mais gradual, de uma forma mais sustentável. É a busca de um equilíbrio ambiental, mas econômico e social, de fazer a transição de uma forma responsável, através de tecnologias onde a gente não gere desemprego, muito pelo contrário, a gente tem que gerar conhecimento, gerar mais oportunidade de emprego na nossa cadeia, né? Ou seja, não existe uma tecnologia única para o desafio da descarbonização. São várias tecnologias, cada uma no seu segmento, para que a gente dê oportunidade ao cliente de acesso a uma tecnologia que descarbonize. E para a gente fechar, eu queria ouvir de você como que você enxerga o papel do Brasil, então, no futuro da mobilidade global e também o que esperar da empresa nos próximos anos. O primeiro é essa preparação de base nos anos de 25 a 30, né, no investimento dessa transição energética. Eu acho que essa é uma contribuição que o Brasil dá para os países em desenvolvimento. Acho que o Brasil serve de referência, combustível renovável associado a diferentes níveis de eletrificação, então ele pode servir de base e de referência, seja do ponto de vista de competência, seja do ponto de vista de fornecimento para outras regiões do planeta. Então acho que esse é um ponto muito importante. E segundo conectado, né, continuar investindo nessas tecnologias, porque elas vão evoluir ao longo dos próximos anos, para que a gente possa fazer essa transição de uma forma equilibrada, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Só para a gente finalizar, a COP que vai acontecer no Brasil nesse ano também pode auxiliar nesse protagonismo do Brasil? Não, sem dúvida. Eu acho que a COP é uma vitrine importante para que o Brasil possa falar sobre o que ele já está fazendo no setor automotivo, e isso pode abrir portas, né, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de oportunidade de descarbonização e do ponto de vista de troca de conhecimento. Como eu disse no início, a descarbonização é global, ela não é local. E várias regiões vão encontrar várias soluções. Esse momento de debate, de discussão COP, é um momento de troca de informação, de troca de conhecimento, troca de experiências, né? Com certeza. Bom, muito obrigada pela conversa, por essa troca. Deu para ver que o futuro da mobilidade está sendo construído agora, né? E com o Brasil aí como protagonista, tem tudo para ser, né? Os temas são todos assim muito relevantes, né? E esse tema da descarbonização em especial, porque a gente precisa lembrar, né, que as emissões principais hoje de CO2 estão no hemisfério norte, China, Estados Unidos e Europa, mas as consequências primeiro elas vão acontecer na região próxima ao trópico, próxima à linha do Equador. E não é a discussão entre o norte e o sul, mas é a discussão onde o que o sul, que tem as regiões onde a matriz energética é mais limpa, o que ele pode fazer para ajudar o setor do norte do mundo
a descarbonizar de forma equilibrada. Então, acho que essa região aqui do Sul, né, o América do Sul, a África, Índia, são regiões que podem dar grandes contribuições com suas matrizes energéticas para ajudar o mundo a descarbonizar, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem aí. Mas muito obrigado pela oportunidade, a gente está à disposição para discutir o tema em outros momentos. Excelente, muito obrigada, viu, João, pela participação. Mais uma vez por aqui. Obrigado. Bom, muito obrigada também a você pela audiência. Lembrando que este episódio é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Stellantis. Até a próxima. Tchau.